Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você que se você está nos visitando nessa noite pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no final eu quero conhecer você e quero dar uma lembrancinha para você também, amém? Então, se primeira vez que você vem aqui, no final, não vai embora nem sem ser presenteado, amém? Olha o tanto que Deus é bom com você. E os irmãos que já estão vindo por várias vezes, aleluia, que bom que você está aqui, amém? Que bom que você veio participar, né, desse culto hoje. E eu creio, irmãos, que nunca é em vão todas as vezes que nós nos reunimos. Todas as vezes que nós nos reunimos, de fato, algo da parte de Deus é agregado a nós. Nós só perdemos quando nós deixamos de participar de uma reunião como essa. Sim ou não, irmãos? Acredite, quem não veio perdeu, está perdendo. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor se alegra com o ajuntamento do seu povo. É muito importante nós vivermos essa vida de comunidade, muito além do culto e a célula, né? Nós estamos só começando, mas precisamos avançar ainda mais nesse entendimento, amém? Irmãos, essa semana nós vamos ter oração de segunda a sexta-feira pela manhã, das 6h20 às 7h30. Então, se você não trabalha durante esse horário, ou se você trabalha em parte desse horário, e você quer vir para cá, tirar um tempo de oração conosco, você é muito bem-vindo, das 6h20 da manhã às 7h30. Após esse horário, eu estou fazendo um pão diário, um pequeno momento de devocional. Quantos estão acompanhando? Alguém já viu alguma coisa? Aleluia. Então eu quero convidar você também para assistir. Amém? Se você tem Instagram, ainda não segue a Igreja Videira de Silvânia, segue lá, ok? Compartilhe as palavras, porque elas são para abençoar você, e o intuito é que você que está sendo abençoado, seja um canal de alcance para outras pessoas, amém, meus irmãos? Olha para cá, então é muito importante que você compartilhe, né, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem sido abençoado, nós precisamos transmitir para outras pessoas, amém? Então fica o convite aí para você, em nome de Jesus. Coloca para mim, por favor, a imagem. Hoje não tem vídeo, é só a imagem do nosso Um Dia com Deus. Irmãos, nós vamos ter, dia 16 de fevereiro, está num domingo, nós vamos passar um dia todo juntos, e esse evento é chamado de Um Dia com Deus. O intuito é que você tenha uma experiência poderosa com o Senhor. Então, você que ainda não participou de um evento como esse, eu quero convidar você. Você sabe, no final de 2007, na verdade, para o começo de 2008, eu fui num evento como esse, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui transformado, algo poderoso aconteceu na minha vida. Amém. E eu quero convidar você para fazer parte, amém? E aos irmãos que já foram, eu quero convidar você para fazer parte também, trabalhando, servindo, amém, meus irmãos? Então fica aí o convite. Se você conhece alguém, uma família, né, algum jovem que tem precisado muito de Deus, assim, com força mesmo, eu quero encorajar você a convidar essa pessoa, ok? A pagar a inscrição dela, se você consegue, ou se você sentir no seu coração, para que essa pessoa participe, para que ela seja abençoada. Quantos aqui já foram num dia com Deus? Foi bênção, sim ou não, irmãos? O último foi maravilhoso. Então vai ser num hotel fazenda, aqui pertinho, 10 km daqui, ok? Então nós vamos preparar todo o momento, todo um ambiente lá, encharcado de jejum, de oração, né, de uma organização de excelência, né, para receber essas pessoas, para que elas tenham um encontro com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós estaremos lá, haverão ministrações, né, minha e da liderança, dos irmãos que são líderes, né, estarão ministrando a palavra, e eu creio que vai ser muito poderoso. Vai ser um tempo de oração, de louvor, de comunhão, de muita alegria. Amém? Amém. Muito bem. Último aviso, os irmãos sabem, amanhã, que dia, irmãos? Amanhã nós começaremos uma grande reforma nesse prédio, ok? Não sei se é uma grande, mas vai ser uma boa reforma, em nome de Jesus. Nós vamos fazer algumas mudanças aqui, como a pastora já falou agora há pouco. Nós vamos transformar essa salinha em mais umas salinhas para as crianças, ok? Vamos fazer uma adaptação para que esse local seja a parte da frente e sobre mais lugares aqui. Acredite, só de fazer essa transição desse local aqui para ali, vai sobrar bastante espaço aqui, né? Porque você está vendo, já está praticamente cheio aqui, nessas cadeiras de braço. Nós quisemos comprar elas, porque elas são mais confortáveis do que aquelas pequenininhas, né? Mas elas ocupam mais espaços. E a igreja é muito maior do que essa quantidade de gente que está aqui.
Irmãos, eu acredito que mais ou menos não está aqui hoje quase o mesmo tanto de gente que está aqui. Pasme. Isso eu não sei se isso é preocupante, né, irmãos? Os irmãos deviam estar aqui, mas que bom que você veio. Então nós vamos preparar o ambiente, porque esse é um ano que nós cremos que muitas pessoas vão se achegar para receber do Evangelho nesse lugar. Amém, irmãos? Mais crianças, mais jovens, mais adultos, e nós estamos preparando o ambiente para receber essas pessoas. Amém, meus irmãos? Aleluia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você, por um instante, você orasse pela palavra, né? Peça ao Senhor que fale ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, nós pedimos, ó Pai, ao Teu Espírito, que fale, Senhor, conosco nessa noite. Ó Deus, que o Senhor libere sobre nós entendimento, clareza, revelação, discernimento, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem, você já orou pela palavra, mas eu preciso dizer mais algo para você. Essa semana, irmãos, nós precisamos da sua ajuda, amém? Então, se você deseja fazer qualquer coisa para nos ajudar nessa reforma, vai ser muito importante, irmãos. Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe quebrar, sabe arrancar gesso? Você sabe soldar alguma coisa? Pastor, eu não sei nada. Então melhor ainda, você vai vir para cá e nós vamos ensinar você, amém, irmãos? Você que é um homem que não sabe manusear um alicate, você vai receber um curso de macho alfa aqui nessa semana. É ou não é, Fábio? Você vai sair daqui, quando eu sou mulher, falar, torce o parafuso, você vai falar, pode deixar comigo que agora eu sou bom nesse negócio. Aleluia, soldar um negócio, cortar, amém? Vem para cá que vai ser uma bênção. Se porventura, irmãos, você que está aqui hoje, ou se você conhece alguém, se você quiser, nós já recebemos alguns materiais, nós mandamos no grupo da igreja, todos os materiais que nós colocamos lá, nós ganhamos. Louva a Deus pela vida dos irmãos. Irmãos, de verdade, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Às vezes eu vejo os pastores em alguns lugares que vão fazer reforma e eles ficam uma choradeira. Porque é difícil, porque os irmãos não cooperam, e eu fico até mal, eu falo, como é que eu vou contar para eles que eu não tenho problema nenhum disso na nossa igreja? Porque os irmãos são uma bênção, são mesmo, irmãos, os irmãos são uma bênção. Tudo que nós intentamos fazer aqui, nós não somos envergonhados, porque os irmãos compram a ideia, vestem a camisa, e por isso que acontece. Né? Por quê? Porque a unidade de fato faz com que as coisas aconteçam, né? E nós recebemos também ofertas em dinheiro. Se você ainda quiser contribuir financeiramente com a reforma, nós ainda precisamos, ok? Por quê? Porque nós compramos um ar-condicionado para essa salinha, nós compramos aqueles entulhos que estão ali atrás, não é entulho, aquele já é material para nós arrumarmos aqui. Nós vamos alugar algumas ferramentas, algumas já estão alugadas na verdade, andaime, que mais? Aquelas caçambas para entulho, né? E alguns materiais que nós ainda precisamos comprar. Então, se você sentir desejo de seu coração de contribuir financeiramente com algum valor, fique à vontade, nós estamos recebendo, amém? Pode procurar a mim ou alguns dos líderes aí que nós vamos receber e vai ser uma grande bênção. E você que porventura não está trabalhando durante o dia, vem para cá, vem nos ajudar. Amanhã, a partir do começo da manhã, nós vamos começar a mexer aqui, e após o almoço nós também vamos continuar mexendo, e no começo da noite, fala, pastor, eu só saio 18 horas, então pode vir para cá, né, irmãos? Nós estaremos aqui. Nós vamos fazer toda essa reforma nessa semana, né? Na semana que vem já vai ter uma grande mudança aqui. Nós vamos pintar, vamos fazer muita coisa aqui, vai ser uma grande bênção, amém? Amém. Se você tiver uma boa ideia também daquilo que pode ser feito aqui, nós estamos aceitando boas ideias, amém, meus irmãos? E você sabe, boas ideias acompanhadas de atitude é ainda melhor, é ou não é, irmão? Porque se você inventar uma ideia mirabolante, nós temos disposição de fazer se a ideia for boa. Mas se você falar, eu tenho uma ideia, eu vou ajudar, aí vai ser maravilhoso, amém? Então, eu conto com você em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra com você, para abençoar a sua vida. Quantos estão prontos para ouvir a palavra? Amém. Sabe, irmãos, quando eu estou orando pela igreja, orando pelos irmãos, uma coisa que eu oro constantemente é para que nós sejamos uma igreja que amamos a palavra, amamos a palavra. Eu valorizo muito a questão dos dons espirituais, são muito importantes, a manifestação dos dons. Eu acho que nós precisamos até crescer um pouco mais disso. Se você costumeiramente costuma, foi uma redundância, né, irmãos? Mas se você tem desejo e flui nos dons espirituais, você tem liberdade em nosso meio, amém, irmãos? Mas eu quero dizer para você,
o fundamental mesmo, além de tudo, é você conhecer a palavra. Até mesmo porque é a palavra que vai te dar um parâmetro para você fluir nos dons, sem fazer besteira e sem falar algo para alguém de maneira errônea. Amém? Então, é muito importante que nós amemos a palavra, irmãos. Que nós tenhamos disposição de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Porque é a palavra, irmãos, quando ela internaliza em nós, é o que gera transformação, mudança, é o que de fato alinha nossa mente, o nosso coração, aquieta o tumulto na nossa alma, porque a palavra de Deus, ela mesmo diz que ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra. Diga assim: a palavra de Deus, ela penetra. A palavra de Deus, irmãos, quando você lê, talvez você pense: mas eu estou precisando de algo, e você vem falar para eu ler a palavra de Deus. Pois é, a palavra de Deus, ela penetra, e ela vai lá onde você precisa. É como um remédio que você toma, e você pensa: puxa vida, como que esse medicamento vai chegar onde está a dor? Mas ele chega, amém, irmãos? E ele traz a cura, ele traz a restauração, e ele faz aquilo que é necessário ser feito. A palavra de Deus é dessa maneira, amém, irmãos? Mas não é isso que eu quero falar com você. Eu quero, na verdade, te fazer uma pergunta antes de eu compartilhar essa palavra. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como tem sido os seus dias sobre essa terra? Como tem sido os dias da sua existência? Você tem vivido dias que têm de fato valido a pena de ser vividos, irmãos? Se eu perguntasse para você, você crê que é possível viver dias alegres? Você crê que é possível viver amando a vida? Talvez você fale: pastor, eu não acredito mais, eu tenho vivido dias de enfermidade, de frustração, eu tenho vivido dias de abatimento, de tristeza. Mas eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que se nós quisermos, nós podemos amar a vida e viver dias felizes, amém, irmãos? E se eu perguntasse para você, o que você acha que precisa ser feito para você viver os seus dias nessa terra, amando a vida e vendo dias felizes? O que você será que me responderia? Talvez você poderia inventar tanta história, colocar tantas questões, mas sabe o que eu amo na palavra de Deus, irmãos? É que a palavra de Deus, de fato, quando nós lemos a palavra, ela alinha o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Porque muitas vezes nós temos muitos equívocos a respeito do Senhor, a respeito da sua palavra, a respeito de como Ele faz as coisas. Por isso, à medida que nós conhecemos a palavra, que é a verdade, nós vamos sendo libertos de todo conceito errado, de toda crença equivocada, de toda ideia que não procede de Deus, mas procede de ensinos de homens, e não de fato do coração de Deus. E quando a nossa mente é transformada, quando, irmãos, nós somos mudados, quando aquelas ideias que estão enraizadas na nossa mente, elas são transformadas por aquilo que a palavra de Deus fala, nós começamos a viver uma vida poderosa, irmãos, uma vida de paz, uma vida de descanso, uma vida de coragem para fazer o que precisa ser feito, para servir a Deus, para evangelizar, para pregar o evangelho, para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, para ser um jovem que anda na contramão desse mundo. Aí alguém olha para você e fala: como que você mudou tanto? Você era só... Eu brinco dizendo, né, que dizem que tem o Zé Ruela, né, mas alguns são tão ruins que ele é a Ruela do Zé, né? Ele está no nível inferior. Alguém olha e fala: mas quem é você? Você é só o filho do fulano. Mas a palavra de Deus, ela vai tomando forma dentro de nós. Nós vamos sendo mudados, de maneira, irmãos, que com o passar do tempo, quando as pessoas olham para nós, elas já não veem aquilo que nós somos, mas elas veem o resultado da obra do próprio Deus na nossa vida. E nós mesmos não vemos, porque é de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Por isso, pega a sua Bíblia aí, abre lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Eu quero compartilhar com você uma palavra rapidamente sobre amar a vida e viver dias felizes, amém? Eu quero profetizar na sua vida que você vai ser alguém que vai amar a vida, e você vai viver dias felizes nessa terra.
Amém, meus irmãos? Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 Pedro capítulo 3, verso 10. 1 Pedro está bem lá no final do Novo Testamento já. Aleluia. Vamos ler, a palavra do Senhor diz assim, irmãos: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha o que a Bíblia fala adiante, irmãos: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, esse texto aqui, irmãos, ele conta para nós a respeito de uma promessa, e ele conta também a respeito do caminho para nós alcançarmos essa promessa. E a promessa é o seguinte, que quem quer, quantos querem? Amém. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, e aí o Senhor vai dar algumas orientações de qual que é a caminhada, qual que é a prática que você deve trilhar. Mas antes de falar necessariamente sobre essa prática, irmãos, eu quero dizer algumas outras coisas aqui para você. Veja, irmãos, eu creio, irmãos, que a vontade de Deus é que nós de fato que a gente sirva a Ele debaixo desse espírito de alegria. Irmãos, é muito triste alguns que, você sabe, eles converteram, mas parece que ele vive uma vida pior do que ele tinha antes. Aí você fala: pastor, você está dizendo então que o evangelho é, eu me converto e a minha vida agora é perfeita? Não, não estou dizendo isso para você. Há lutas, amém, irmãos? Olha para mim aqui. Há dias de crise, há dias de desafio, mas acredite, irmãos, os dias felizes e os dias que nós vamos amar a vida, eles são muito mais abundantes do que os dias maus. Aleluia. Talvez fale: pastor, os dias maus para mim têm sido muito maiores, os dias ruins para mim têm sido muito mais numerosos. Então eu quero dizer para você, meu irmão, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque por mais que Deus fala, a Bíblia diz que nós estamos em um mundo mau, por mais que a Bíblia fala que, de fato, irmãos, haverá também alguns dias que são maus, acredite, ainda assim, irmãos, o deserto que nós passamos é só para passar. Não é a vontade de Deus que nós estabeleçamos as nossas tendas, a nossa vida, numa vida de deserto, amém, irmãos? Numa vida de miséria, de angústia, de tribulação, de depressão, de briga no casamento, de falta de paz, de falta de alegria. Meu irmão, Deus não tem isso para a sua vida, diga amém. Amém. Não tem, meu irmão. Você não precisa aceitar uma vida assim, por quê? Porque o Senhor, Ele quer transformar e quer mudar a sua história todos os dias. Eu acredito, irmãos, que um crente vencedor é um crente que entrou na posse disso. Ele tem crescido em viver dias felizes e em amar a vida. Aí você fala: pastor, mas nós não temos que pregar o evangelho? Nós não temos que fazer a obra de Deus? Então temos, irmãos, mas eu quero dizer para você, olha aqui para mim, eu creio, irmãos, que só serão eficazes em pregar o evangelho, em fazer a obra de Deus, aqueles que de fato encontraram em Deus a verdadeira alegria, aqueles que já encontraram em Deus essa vida poderosa para amar a vida e para viver dias felizes. Porque veja, como que nós vamos evangelizar alguém, irmão, se nós somos infelizes, se nós somos tristes, abatidos frequentemente? Como é que você vai dizer o seguinte: olha, eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais vai ter sede? E ele olha para você e fala: mas você parece que está morrendo de sede. Você fala: eu tenho um pão para te dar e você nunca mais vai ter fome. E ele olha para você e fala o quê? Mas parece que você está raquítico, parece que você está com fome, parece que você está... Então, irmãos, por isso que eu estou dizendo para você, talvez eu tenho pensado nisso, irmãos. Esse dia o Senhor falou comigo a respeito disso. Algumas pessoas falam assim: ah, pastor, na videira vocês falam demais coisas boas, mas porque o evangelho significa boa notícia. Se eu subir aqui e ficar contando coisa ruim para você, até Jesus voltar, até o juízo que vai vir, a Bíblia fala que no dia do juízo, você vai ter confiança porque você é amado. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos? A volta de Jesus, tem crente que fica morrendo de medo, a gente fala o quê? Aleluia, pode vir, Senhor, que vai ser maravilhoso, porque nós sabemos do evangelho, nós sabemos quem nós somos e sabemos o que nós temos em Cristo.
E quanto mais nós temos revelação dessas verdades, irmãos, quanto mais nós entramos na posse dessa vida baseada no Evangelho, que é favor e merecido, mais nós somos cheios do Senhor, mais nós somos cheios. E eu tenho pensado, irmãos, eu não quero ficar pregando mais e insistindo para você fazer a obra, eu vou pregar o Evangelho. O Evangelho, ele vai enchendo você, vai enchendo você. Daqui a pouco você não se aguenta mais, você quer fazer alguma coisa. Eu acho que isso que é poderoso, irmãos. Porque se eu vir aqui e ficar mandando você tem que liderar, você tem que fazer a obra, você tem que participar do louvor. Inclusive, irmãos, está aberto, viu? Se você quer participar do louvor, procura o Éder, ele é o líder do louvor, né? Tem aula, amém? O Fábio vai dar aula, ok? Nós temos bateristas, está chegando mais um baterista para dar aula, baixo, guitarra, violão, teclado. Se você tem desejo, nós queremos ensinar você, te ajudar para você fazer parte, amém? Amém? Mas não pode ser uma obrigação, tem que ser uma alegria, né, irmãos? Mas acredite em mim, de vez em quando tem irmãos que nos procuram e falam: nossa, eu quero fazer alguma coisa. Eu gosto de perguntar: por que você quer fazer alguma coisa? Fala: não, porque eu percebo que eu tenho assim, eu tenho recebido tanto, eu percebo assim que, nossa, eu estou sentindo que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falo: aleluia, essa é a motivação para servir. Não é por medo, não é por obrigação, não é porque alguém está te mandando, mas porque você está tão cheio que você quer transbordar na vida de outros. Eu creio que é isso que o Evangelho faz, amém, irmãos? Ele não conduz você pelo medo, ele conduz você pelo constrangimento em amor. Ele não conduz você pela obrigatoriedade, mas ele conduz você pela paixão, porque você se sente apaixonado, amém, irmãos? Você pode ver essas irmãs dos kids, elas passam uma luta com os kids na célula, mas pergunta para elas assim: fala mal de alguma criança da célula para você ver. Ela vai em cima de você na hora, por quê? Porque elas fazem por paixão, amém, meus irmãos? E isso é fundamental. E é por isso que a Bíblia fala que nós precisamos amar a vida e viver dias felizes. Porque quem aprendeu a amar a vida e vive dias felizes, irmãos, ele faz a obra de Deus diferente. Ele evangeliza diferente. Ele conduz a empresa dele diferente. Ele é um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente. E nós precisamos, irmãos, de uma geração que se levante, que aprendeu a encontrar em Deus esse poder para você acordar pelas manhãs, em vez de murmurar e falar: ah, mas esse dia eu tenho que trabalhar, ah, mas não sei o que. Em vez de você acordar reclamando, você acorda falando: esse é o dia que Deus fez, e eu vou me alegrar nele, porque hoje eu vou amar esse dia. E você acorda com expectativa, com perspectiva. Por quê, irmãos? Porque você sabe quem é por você, amém, irmãos? Que é o Senhor. Eu quero dizer para você: o Senhor quer que você ame a sua vida. Não que você deseje que a vida passe mais rápido. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa falar e ela estava falando assim: não, eu gosto de dormir porque aí o dia passa mais rápido. Não, eu gosto de dormir muito porque aí a vida passa logo, né? Eu falei: misericórdia, essa pessoa está longe da verdade do Evangelho que diz: ame a vida, viva dias felizes sobre essa terra. Amém, meus irmãos? Amém. Até nos dias maus, acredite, o Senhor tem dias poderosos para manifestar na sua vida. Mas como então, pastor, que eu vou viver essa verdade? Eu quero colocar alguns princípios para você. Primeira coisa, o texto diz assim, volta lá por gentileza, Cauã. 1 Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, primeira coisa que a Bíblia fala que tem que fazer o que, meus irmãos? Refrear a língua do mal. E o que mais? Evitar que os seus lábios falem mal. Muito bem. Olha para você ver. No começo, quando eu perguntei para você: será o que você imaginou que você tinha que fazer para amar a vida e viver dias felizes? Talvez você imaginou, como diz um bom goiano, um monte de troço por aí, né? Mas a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus, ela coloca um caminho muito diferente. E a palavra de Deus diz assim: se você quer, por quê, irmãos? Porque está em aberto. É uma decisão que envolve também uma atitude sua. Mas a porta está aberta. A promessa é para você, diga amém. É para nós, amém, meus irmãos? O texto diz: você quer? Você quer amar a vida? Você quer viver dias felizes? Aí a Bíblia fala: então refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Amém, meus irmãos? Muito bem, mas o que significa isso, irmãos? O que é então essa coisa de refrear a língua do mal e evitar que os lábios falem dolosamente? E o que isso tem a ver com me levar para eu viver essa vida alegre e amando a vida?
Muito bem, eu quero contar para você rapidamente aqui. Primeira coisa, irmãos, refrear a língua do mal é muito mais do que apenas você não ser alguém que vive com palavras chulas na boca, com palavrão, com palavras imorais, obscenas. Você refrear a língua do mal é muito mais também do que você ser alguém que fica xingando, né, com aquelas palavras terríveis na sua boca. Não, é mais do que isso, não é menos que isso, mas é mais do que isso, amém? Refrear a língua do mal é mais do que isso. Por exemplo, irmãos, refrear a língua do mal fala de você não permitir na sua boca, por exemplo, o quê? Palavra de incredulidade. Palavra de incredulidade. Lá em Números 13, não precisa colocar, lá em Números 13, 32, irmãos, a Bíblia fala que o povo de Israel, aqueles príncipes que foram espiar a terra, a Bíblia fala que houve algo na boca deles que foi mal aos olhos do Senhor. Deus prometeu uma terra maravilhosa para eles, sim ou não, irmãos? Deus tirou eles da escravidão do Egito, falou, vocês vão para Canaã, uma terra que mana leite e mel. É a mesma promessa que eu estou lendo para você aqui, meu irmão. Dias felizes e dias amando a vida. Mas eles viraram e eles começaram a falar mal da terra. Deus falou, é para vocês, é bênção, eu tenho para vocês. Mas eles começaram a infamar a terra, eles começaram a reclamar da terra. E o que aconteceu, irmãos? Deus não se agradou deles. E por causa disso eles não entraram na posse daquilo que Deus tinha. Uma vez que há na nossa boca, irmãos, palavras de incredulidade, nós começamos então a perder o coração alegre. Nós começamos a perder essa cor que a vida tem que ter, que vem do Senhor. Uma vez que nós começamos, irmãos, presta atenção, que há na nossa boca palavras de reclamação contra o marido, reclamando da esposa o tempo inteiro, reclama dos filhos, reclama dos amigos, reclama do emprego, reclama da cidade. Ah, mas essa cidade, eu já contei isso aqui, eu vou repetir, irmãos, tem 8 anos que eu estou aqui, e eu vigio muito a minha boca, sabe por quê? Porque quando você fala mal de algo, você perde o coração para aquilo. Sabe por que tem muito casamento que acaba? Porque você começa a falar mal do seu cônjuge. Sabe por que tem filhos que perdem o coração para os pais? Ou pais que não veem frutos na vida dos filhos? Porque começa a proferir palavras de incredulidade, palavras de morte. Ele não refreia a língua do mal. Ele empresta a língua para a incredulidade e para palavras terríveis. E aí, o que acontece? Ele começa a perder o coração. Porque existe um princípio, irmãos. Quando nós falamos mal, nós perdemos também o prazer naquilo. Por isso, preste atenção, cuidado, não fale mal. Eu estava pensando, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que quando você usa a sua língua, você movimenta muitos músculos? Mas eu quero dizer para você, os mesmos músculos que você movimenta para falar mal, para difamar, para infamar, para criticar, são os mesmos músculos que você pode levantar a sua voz e liberar palavras de bênção, palavras de vida, palavras de vitória. Amém, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que se nós não refrearmos a língua, nós não viveremos dias felizes. Fala, pastor, por quê? Porque veja bem, irmãos, quanto mais nós falamos mal de algo, mais é gerado insatisfação dentro do nosso coração. Pessoas que começam a falar mal, é incrível, irmãos, existe uma sequência. A pessoa começa a falar mal, por exemplo, da igreja, rapidinho ela começa a manifestar insatisfação, ingratidão, deslealdade. Por quê? Porque aquilo que você fala mal, você perde o coração. Libera palavras, amém, irmãos? Libera palavras no seu serviço, libera palavras na vida do seu patrão. Para de reclamar, para de falar mal do emprego do seu patrão. Se não está bom para você lá, abençoa aquele lugar e vai prosperar em outro, meu irmão. Se não está bom com seu marido, com a sua mulher, permaneça lá que Deus vai mudar, aleluia. Você achou que eu ia mandar embora, né? Misericórdia, permaneça lá. Nós geramos no mundo espiritual pelas nossas palavras, amém, meus irmãos? Coloca para mim aí, Provérbios 18, 20, eu amo esse texto. Provérbios 18, 20 ao 21, para você nunca esquecer dessa passagem. Do fruto da boca, o coração vai fazer o que, meus irmãos? Por que tem muita gente que não sente fartura? Ele não se sente satisfeito, porque da boca dele só é proferido palavras que não procedem do coração de Deus. Essa é a verdade. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza vai experimentar o que, irmãos?
Você vai comer do fruto. Comece a elogiar a sua esposa. Comece a falar bem da sua vida. Mas é muito mais do que você falar coisas. A palavra de Deus diz, amém, meus irmãos? Por que algumas pessoas não vivem dias felizes, não vivem dias contentes? E presta atenção, irmãos, não é uma questão de ter dinheiro, porque algumas pessoas elas são tão pobres, que a única coisa que ela tem é muito dinheiro, ela não tem paz, não tem alegria. Mas se você pode, tenha dinheiro, mas tenha também alegria em viver a vida, né, irmãos? Em viver dias bons, em ser cheio do Espírito. Agora, qual que é a lógica bíblica? Uma vez que eu empresto a minha boca para o mal, e eu começo a proferir palavras contrárias ao que a palavra de Deus fala, o meu coração começa então a se entristecer, a felicidade vai embora, a alegria vai embora, e aí eu não experimento dessa verdade poderosa. Tem gente, irmãos, que quando ela abre a boca, ela só profere amargura, ela só profere palavras de fracasso, de morte, de desânimo. Mas eu quero encorajar você, você quer viver dias felizes, você quer amar a vida, você precisa refrear a sua língua do mal. Mal, pastor, define mal para mim. Mal é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essa é uma definição muito boa de algo mal. Porque na cabeça de alguns, mal é só xingar alguém, é só falar um palavrão. Na cabeça de alguns, mal é só você ofender alguém. Não, irmãos, mal segundo a Bíblia é muito mais do que isso. Mal segundo a Bíblia é tudo aquilo, meu irmão, que não está no coração de Deus. Por isso, quando você vai falar, você precisa falar aquilo que está no coração de Deus. Domingo passado eu falei sobre isso, que Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora eu estou dando continuidade para dizer para você o seguinte: a palavra que procede da boca de Deus também tem que ser a mesma que está no seu coração e que vai sair pela sua boca. Não tem como, irmãos, você prosperar se você só fala de miséria. Não tem como você reinar em vida se você só fala de fracasso, de que você não pode, se você vive amaldiçoando a si mesmo, amaldiçoando seus filhos, os seus negócios. Não, levante a sua voz e libere palavra de fé, amém, irmãos? Por que muitas vezes, irmãos, nós emprestamos a nossa boca para o mal? Olha para cá, por causa da incredulidade. Pessoas incrédulas, elas só falam aquilo que elas estão vendo. Pessoas cheias de fé, elas falam o que a palavra de Deus fala. Aí você fala, pastor, que bonito isso. É verdade, é muito bonito, mas não é fácil. Porque na hora que você vê alguma coisa acontecendo, a vontade que dá é falar o que você está vendo. Mas falar o que você está vendo não move o mundo espiritual. O que move o mundo espiritual é você proferir uma palavra que procede de Deus diante daquela situação. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que quando Deus criou, a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia fala que a terra se tornou sem forma e vazia, obscuridade. E a Bíblia fala que estava tudo escuro. É interessante, irmãos, que Deus não falou assim, nossa, que escuridão é essa? Não, Deus falou o quê? Haja luz. Então, em vez de você ficar falando, nossa, mas minha vida é uma miséria, eu sou pobre, sou quebrado, mas eu sou doente. Irmãos, cuidado com o que você fala que você é, porque você pode estar em dissonância com o que a palavra de Deus fala. Pastor, mas eu estou sentindo a dor, você quer que eu fale que eu sou curado? É isso mesmo, isso é andar por fé, amém, irmão? Pastor, mas eu não tenho recurso, você quer que eu fale que eu sou próspero? É isso mesmo, fale o que você quer ver, em vez de você ficar falando o que você está vendo. É assim que nós avançamos, amém, meus irmãos? A Bíblia fala que não pode haver também dolo em nossa boca. A palavra dolo significa mentira, significa falar falsamente. Então, eu não preciso explicar, você sabe o que é mentira. Mas sabe o que é mentira também? É quando você fala a respeito de você mesmo, contrário ao que a palavra de Deus fala. E muitas vezes, irmãos, nós somos tomados por uma mentalidade cheia de autocomiseração, de coitadismo, de dó de nós mesmos, de justiça própria. E nós começamos a ficar falando coisas a nosso respeito, e eu creio que Deus olha de lá, e Ele fala, o que meu filho está falando? O que esse menino está falando? Hoje ele está falando besteira demais, por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos uma identidade em Cristo, amém, irmãos? Quanto mais você fala, eu sou um pecador miserável, mais pecador você se torna, por quê? Porque as suas palavras pavimentam o caminho para onde a sua vida vai.
Vamos ler isso? Obviamente não é desse jeito, né? Eu falei de uma forma diferente, mas vamos ler Tiago 3,4. Olha o que a Bíblia fala. Diga assim comigo: a língua é um leme. Tiago 3,4. A palavra do Senhor diz assim, Tiago 3,4. Isso. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, rijo é forte, né? Por um pequeníssimo leme, eles são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Timoeiro é volante, né? Deixa aí por enquanto, volta lá por favor. Presta atenção, irmãos. Olha a ilustração que Tiago está usando para falar do que eu vou falar para você aqui agora. Ele está dizendo o seguinte, olha, presta atenção. Um navio grande, gigantesco, ele é dirigido por um leme. Os irmãos sabem o que é leme? Leme é tipo uma pá que fica atrás do navio assim, ó. E aonde que o leme joga é para onde o navio vai. Amém, irmãos? Depois você pesquisa lá para você ver o tanto que é interessante. É incrível isso. Por quê? Porque um navio, ele é direcionado, daquele tamanho, ele é direcionado por um pequeníssimo leme. E aí, a palavra do Senhor continua dizendo, avança por gentileza. Assim também o que, meus irmãos? A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Até aí, por favor, pode tirar já. O que o texto está dizendo, irmãos? Qual que é o entendimento que o apóstolo Tiago trouxe para nós aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele usou uma ilustração para falar que a nossa língua, ela é como um leme. A nossa vida sempre vai em direção das nossas palavras. Isso é muito sério. É por isso que a Bíblia está dizendo, você quer amar a vida e viver dias felizes? Então, a língua é o segredo. Refreie a língua do mal. Mude o seu falar e acredite, você vai mudar a sua vida. Mas não é apenas um falar natural, não é apenas um falar, como que eu vou dizer, irmãos, positivista que os coaches ensinam por aí. O que os coaches ensinam tem muito valor, eles ensinam até algumas coisas legais, mas acredite, irmão, quando você fala aquilo que está em linha com a palavra de Deus a seu respeito, meu irmão, aí você começa a ver coisas extraordinárias. Porque quando você fala a palavra de Deus, irmãos, você está proferindo palavras inspiradas pelo Altíssimo. Isso não vai ficar de qualquer maneira. A Bíblia fala que o Senhor, Ele deixou essa ilustração para nós, e aqui no livro de Tiago, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre essa questão do uso da língua. E é por isso que lá em Efésios 4, 29 e 30, a Bíblia também fala que nós precisamos falar para transmitir graça aos que ouvem. Vamos ler esse texto também? Efésios 4, 29. Os irmãos estão comigo ainda? Aleluia. Fala, pastor, você está me vendo? Efésios 4, 29 e 30. Vamos ler? Efésios 4, 29. Aleluia. Ok, vamos ler até o 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para o que, meus irmãos? Irmão, deixa eu dizer algo para você, deixa aqui. Você sabe, toma muito cuidado, irmãos, com palavras que não edificam. Cuidado com brincadeiras que você faz com alguém. Homem é cheio dessas... Homem assim, diz que quando junta algumas mulheres, elas saem, se elas têm 15 anos, elas vão para uns 30, porque elas amadurecem. Quando junta vários homens que têm 40, eles caem para 15 anos de idade. É por isso que é bom que as irmãs nem venham aqui esses dias, porque vai ter um monte de homem aqui, né? Infantil, mas trabalhando, amém? E você sabe, irmãos, mas nós precisamos tomar cuidado com essas brincadeiras de denegrir, porque homem tem muitas essas coisas, às vezes nós caçoamos de uma coisa ou outra, mas cuidado, irmãos, porque às vezes você pode fazer uma brincadeira com alguém, ou você pode falar alguma coisa que se arrebenta com a pessoa. Por quê? Porque talvez ela está vivendo uma crise naquilo, aí você vem e sem saber você é usado pelo diabo para proferir uma palavra de abatimento. Por isso, irmãos, fale palavra de encorajamento, amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, olha para cá, cuidado com as críticas. Irmãos, tem gente que é muito crítico. Toda pessoa crítica, ela é carnal. Por quê? Porque a Bíblia fala que a obra da carne, uma das manifestações da obra da carne, no original, que a palavra vai dizer, significa alguém crítico, alguém que profere críticas.
Mas o fruto do Espírito é amor, e quem ama não critica. Ele até fala com a pessoa, mas ele não é crítico. Tem gente que ele critica tudo e todos. E eu estava pensando em algo, normalmente gente crítica é alguém que não está fazendo nada e está medindo alguém que está fazendo. Por isso não pare por causa de crítica, amém, meus irmãos? Sempre vai ter gente crítica, porque todo crítico ele é carnal, em todo lugar tem gente carnal. Então não pare por causa de crítica, e você não seja alguém crítico. Se você não tem nada para falar, cale-se, amém, irmãos? Fique quieto no seu canto. Se você não tem uma palavra de edificação, não fale. Por quê? Porque quando nós falamos algo, nós prejudicamos a nós mesmos, mas nós também podemos proferir palavras que vão tirar a alegria da pessoa num dia todo ou num mês inteiro. Por isso não fale, amém, irmãos? Por isso que o texto está dizendo, ele vai dizer que nós precisamos fazer o que, irmãos? Falar para edificar, conforme a necessidade. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa que eu valorizo muito, chama-se bom senso. Bom senso, gente de bom senso, ele só fala quando tem necessidade. Ele não fala por vaidade, ele não fala para parecer que é alguma coisa. Não, ele fala quando tem necessidade. Quando não tem, ele cala e ouve, ou fica quieto. É assim que a palavra de Deus ensina. E aí a Bíblia vai dizer, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando nós não temos uma palavra de graça para liberar, irmãos, é melhor nós ficarmos calados. Mas quando você for falar, que você seja alguém que transmita graça. Você pode dizer amém? Transmita graça aos que ouvem. Continuando a palavra, para nós partirmos para o encerramento, o texto vai dizer o seguinte, irmãos: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você pode dizer amém? Então a primeira coisa que a Bíblia ensina é que nós precisamos refrear a nossa língua, cuidar daquilo que nós proferimos. Agora a segunda coisa que o texto diz, para nós amarmos a vida e viver dias felizes, o texto vai dizer que nós precisamos apartar-nos, diga, eu preciso me apartar do mal, diga, e praticar o que é bom. Eu estava pensando a respeito disso, irmãos, e eu me lembrei de Ló. Porque Ló, quando você lembra de Ló? Ló, ele era um cara esquisito. No Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Ló era um justo, mas Ló, ele morava em Sodoma, e ele não saía de lá, ele ficava lá em Sodoma. O que significa isso, irmãos? A Bíblia não diz que ele praticava o que era mal, mas ele vivia tudo aquilo como? Por associação. Olha para cá, meu irmão, se você é alguém que tem tentado viver essa vida alegre, amando a vida, eu quero dizer para você, para isso acontecer, presta atenção, você tem que ser alguém sério, posicionado, alguém que sabe aonde quer chegar. Aí você fala, pastor, mas por quê? Porque só gente séria e posicionada, ele vai conseguir se apartar do mal. Tem pessoas que elas são muito políticas, no mau sentido da palavra, apesar que o termo político, ele é quase mau sentido da palavra o tempo todo, né? Mas ele é muito político. E aí o que acontece? Ele não tem posicionamento. E aí, ao redor dele, ele permite tudo quanto é espécie de ambiente, ele permite que pessoas falem de qualquer maneira com ele. Então ele trabalha num lugar, ele permite que todo mundo fale palavrão perto dele, ele permite que todo mundo xingue perto dele, ele permite que pessoas falem tudo quanto é asneira perto dele, né? Que pessoas contem histórias imorais perto dele. E aí, irmão, você fala, pastor, mas eu não faço nada mal. Mas você ouve, você está pecando por associação. Saia de perto desses lugares, amém, irmãos? Uma vez eu trabalhava num lugar, não vou contar o nome para você, porque essa empresa existe até hoje lá em Aparecida. Vou só te contar que ela era uma empresa de comunicação visual, e eu era gerente de logística. Logística não, cuidava da logística da empresa. Então eu fazia compras, cuidava do estoque, do almoxerifado, eu cuidava da frota de carros que tinha lá, do sistema e tudo mais, fazia um punhado de coisa lá, e ganhava pouco. Olha eu reclamando, né? E meu patrão, ele era uma bênção, mas de vez em quando ele tinha umas ideias assim, ele queria fugir dos clientes, e ele me colocava para mentir, e ele virava para mim e falava, não, fale para fulano que eu não estou aqui, e ele inventava um monte de coisa. Por quê? Porque ele era um frouxo, essa é a verdade. Em vez dele encarar os problemas, ele me colocava para mentir. E aí
Eu crente, jovem, eu falei, meu Deus do céu. Até que teve um dia que eu já estava assim meio chateado com esse negócio. Eu virei para ele e falei, olha, eu quase falei o nome dele aqui agora, meu Deus do céu, tá gravando, né? Eu falei para ele me mandou fazer um negócio, inventar uma história mirabolante lá para devolver um material, muito caro a compra que tinha sido feita, e ele me fez inventar um negócio. Eu falei para ele, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu não vou falar isso. E ele acabou comigo. Ele falou, pois é, eu pago o seu salário, porque eu posso te mandar embora. Eu falei, não, tá tudo bem, você paga meu salário, mas eu não sou obrigado a mentir por você. Então assim, não conte comigo para isso. Agora conte comigo para trabalhar, para cuidar da sua empresa, para cuidar das suas coisas, mas não conte comigo para isso mais. Ele ficou muito bravo, falou um monte de coisa para mim, e eu falei, pronto, perdi o emprego. Eu acho que eu ganhei mais respeito dele ainda. Por quê? Porque eu coloquei limite em algo que era mal. Eu queria me apartar de algo que fazia mal para mim, e foi uma bênção, porque depois disso acabou, nunca mais teve isso. Então, irmãos, às vezes nós precisamos colocar limites em pessoas, limites em lugares, limites em situações, amém? Você não pode ser um crente James Bond. Você conhece o James Bond? 007, né? O povo tem que saber quem é você, tem que saber o que você crê. Você não precisa ser alguém estúpido, abrutalhado, mas você precisa ser alguém posicionado. Não tolere qualquer coisa, aparte-se do mal, amém, meu irmão? Aparte-se do mal. Nós vemos uma geração que tem se falado, que tem se falado um monte de relacionamentos tóxicos. Quantos já ouviram falar isso? Então, não permita isso na sua vida. Procure resolver isso. Você pode dizer amém? Muitas vezes, irmãos, há certos ambientes que eles impregnam em nós coisas muito ruins. Tem ambientes, irmãos, que eles são como uma cinza. A cinza, ela impregna no carvão e apaga o carvão, sim ou não? Os churrasqueiros sabem como é que funciona. É por isso que você tem que cutucar. E é interessante porque no Velho Testamento o sacerdote tinha um instrumento chamado esprevitadeira. Ele tinha que cutucar o altar de incenso para o fogo não apagar, porque o fogo tinha que queimar todo dia. A esprevitadeira é um símbolo do Espírito Santo, que nós precisamos ativar em oração, buscando a Deus, para a gente manter o fogo aceso constantemente, amém? Mas tem certos lugares que são assim. Eles nos impregnam e eles abafam o fogo, o brilho, aquilo que é amor e alegria no nosso coração. Irmãos, não vale a pena estar em lugares que você tem que esconder sua fé. Não vale a pena estar em lugares que diminuem você, que, você sabe, afetam a sua espiritualidade. Não vale a pena. Aparte-se do mal, meu irmão. Você pode dizer amém? Na palavra de Deus, já estou partindo para... Estou nada? Estou sim. Estou partindo para a conclusão da palavra. Na palavra de Deus, irmãos, na Bíblia, existem algumas expressões assim, e fez o que era mal diante do Senhor. Teve muitos homens na Bíblia que a Bíblia usa essa expressão, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós temos um homem chamado Onri, temos Jeroboão, temos Zedequias, os filhos de Israel, todos esses homens do Velho Testamento, a Bíblia usa algumas expressões para eles assim, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Agora, pasme, quando você vai ver a história deles, o que eles fizeram mal diante do Senhor não foi, em primeiro lugar, pecar. O pecado foi consequência disso que eles fizeram. Pastor, o que eles fizeram? Normalmente, eles se apartaram do Senhor. Normalmente, esses homens, o que eles fizeram? Eles deixaram de querer saber qual que era a opinião de Deus para a vida deles em determinadas circunstâncias. E qual foi a situação? Eles caíram em tudo quanto é espécie de coisa negativa. Por isso, irmãos, o que é mal? Outra definição de mal bacana é o seguinte: mal é tudo aquilo que não é da vontade de Deus para a sua vida. Porque talvez você ache que mal é só matar alguém, roubar alguém. Tudo isso é mal mesmo. Mas apartar-se do mal, irmãos, é você se apartar de tudo aquilo que impede você de caminhar em direção ao propósito de Deus. E aí eu não quero nem definir para você, porque cada um de nós vamos ter uma história, e cada um de nós vamos ter situações que nós vamos ter que discernir que aquilo é mal na nossa vida, que aquilo esfria o nosso coração, que aquilo rouba-nos do Senhor, que aquilo causa desânimo, tristeza, aquilo tira a nossa espiritualidade. A Bíblia fala que tudo isso é mal, e a Bíblia diz: você quer amar a vida? Você quer viver dias felizes? Aparte-se do mal. Aparte-se de tudo aquilo que tira você do propósito, que tira você dos caminhos do Senhor. Quantos podem dizer amém? Já estou partindo para o encerramento. Queria convidar os irmãos do louvor para subir aqui, para parecer que está acabando.
Lá em Provérbios, coloquei para mim, Provérbios 14, 12. O que a palavra do Senhor diz? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de quê, meus irmãos? Muito bem. O que é apartar-se do mal, irmãos? É você ter discernimento de que para você amar a vida e viver dias felizes, você vai ter que aprender a valorizar a vontade de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você, gente que quer seguir a vontade de Deus, ele às vezes até tem certos prejuízos naturais. Às vezes ele tem prejuízos em relacionamentos, às vezes ele tem prejuízos em negócios. Por quê? Porque ele quer agradar o Senhor, ele quer viver dias felizes e ele quer amar a vida. E para isso, irmãos, é preciso ouvir a opinião de Deus. Eu quero falar algo para você, irmãos, mas eu não quero que você pense que eu sou um super crente ou que eu sou fera. Não, não sou não, é na verdade o contrário. Irmãos, eu valorizo demais a opinião de Deus. Eu valorizo demais, irmãos, saber o que Deus tem em toda circunstância que eu vou fazer. Eu sempre pergunto, Senhor, o que o Senhor acha disso? Deus, se não for, Deus, me mostra. Aí você fala, pastor, uau, você é muito espiritual. Não, não sou, irmãos, é porque eu já quebrei a cara demais. E eu já vivi dias muito infelizes. Já fiz negócios errados. Já tive prejuízos horrorosos. Já detestei a vida e já vivi dias de muita amargura. Aí você fala, pastor, por quê? Porque eu não considerei o Senhor. Porque havia caminhos que, na minha concepção natural, eram caminhos bons, mas no fim deles deu em morte. Mas não precisa ser assim, porque Deus quer contar para você, amém, irmãos? Amém. Irmão, você tem que sair de um culto como esse, entendendo que Deus, Ele fala com você. Aleluia. Deus Ele não vai falar só com o líder, com o pastor, só com os irmãos. Não, Deus Ele fala com você, meu irmão. Nós estamos aqui apenas para estimular você a viver uma vida com Deus, a ter uma história com o Senhor. Deus quer ter uma história só sua e dele. Ele quer contar para você os caminhos da vida. Ele quer mostrar para você, meu irmão, qual negócio fazer, qual negócio não fazer, aonde entrar, aonde não entrar, quando ir, quando não ir. Se você valorizar de fato a opinião de Deus, meu irmão, acredite em mim, você nunca vai sair fora da vontade dele. E aí você vai viver dias felizes e você vai amar demais a vida. Amém. Porque até as restrições de Deus é cuidado dele sobre nós. Sabe uma coisa muito prejudicial, irmãos? É que nós temos nos tornado, pode ser mais baixinho, nós temos nos tornado pessoas ansiosas e imediatistas. O imediatismo, ele tem roubado muita coisa boa da nossa vida. E muitas vezes o imediatismo, ele nos leva a caminhos que são maus. E esses caminhos nos roubam a alegria da vida e nos roubam também os dias felizes, o amar a vida. Por quê? Por causa do imediatismo. Dizem que o atrasado bebe água suja, mas diz que o apressado também come cru. É ou não é verdade? Porque não foi cozido ainda. Pastor, qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é você saber o tempo de Deus. Porque a Bíblia fala que tudo tem um tempo estabelecido debaixo dessa terra. Há tempo para plantar, há tempo para colher. E a Bíblia fala também que é Ele que muda os tempos e é Ele que muda as estações. Então não seja ansioso e agoniado, apenas busque o Senhor, amém, irmãos? Por fim, a Bíblia fala, o texto que nós lemos, ele diz: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Praticar o que é bom, irmãos, é muito mais também do que só fazer coisas boas. O que é bom? A Bíblia fala que bom só existe um, que é o Senhor. Praticar o que é bom, irmãos, é muito mais do que só fazer caridade, dar uma ajuda para o necessitado. Isso é importante, é claro que é. Mas fazer o que é bom, meu irmão, é você fazer aquilo que procede do Senhor para a sua vida. Amém? E aí o texto encerra dizendo: pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então o texto que nós lemos, irmãos, ele passou 3 chaves para nós amarmos a vida e vermos dias felizes. Primeiro ele falou: cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala a respeito de si mesmo, a respeito dos outros, a respeito das circunstâncias, a respeito da vida. Segundo ele disse: aparte-se do mal. E por último ele disse o quê?
busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Agora, que paz que é essa, irmãos? Que paz que é essa que vai te levar a amar a vida e viver dias felizes? Você fala, pastor, é a paz com as pessoas. É verdade. Viver de mal e brigado com pessoas não é bom, mas acredite em mim, não é isso que rouba completamente a sua paz. Depende da pessoa, ela tira a sua paz no nível. Por exemplo, se ela é vizinho, se ela é seu vizinho, você tem um problema. Se você está brigado com a sua esposa, aí, meu irmão, você está no sal. Com seu marido, com seus filhos. Mas acredite, irmãos, há alguém muito mais importante que nós precisamos ter consciência da paz com essa pessoa. Quem que é? É o Senhor. A Bíblia fala que o homem pecou. E porque o homem pecou, ele adquiriu uma dívida de morte com Deus. Mas a palavra também diz que Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu Filho para pagar essa dívida de morte. De maneira que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele passa da morte para a vida. Por quê? Porque a dívida dele foi paga e agora, olha para cá. Agora ele consegue viver essa vida de paz com Deus. O que é essa paz, irmãos? Eu vou contar para você. Não precisa colocar. Lá em Isaías 53, 5, a Bíblia fala assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém, irmãos? Qual que é essa paz que nós temos que buscar e nos empenhar para encontrar ela? É você entender que por causa da morte, do sacrifício de Jesus, a sua dívida foi paga diante de Deus. Agora você não deve mais nada para o Senhor. E agora Ele está em paz com você, porque você não tem mais dívida, amém, irmãos? É a paz de você entender que você foi justificado. O que é ser justificado? A palavra justificado, ela significa absolvido. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1, coloque aí para nós, vamos ler pelo menos esse texto aí. Romanos 5:1, a palavra do Senhor diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o que, meus irmãos? Paz com quem, irmãos? Deus. Por meio da sua obediência? Por meio do seu bom comportamento? Por meio das suas boas obras? Por meio de quem, irmãos? Por meio do nosso Senhor Jesus. Por que é por meio dele? Por quê? Porque foi ele que fez. Foi ele que pagou a dívida. Foi ele que te tornou apto para chegar diante de Deus com essa mentalidade de justo. Quando é que nós temos paz, irmãos? Quando nós entendemos que nós fomos justificados, que Deus não está exigindo de nós obediência perfeita, comportamento perfeito, mas Deus nos trata consoante ao nosso representante, que é Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o nosso representante. E porque nós temos Cristo, agora nós temos paz com Deus, amém, irmãos? A nossa paz, ela é fruto da obra que outro fez por nós. E eu quero lembrar você nessa noite, Cristo Jesus, Ele pagou sua dívida diante de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 10, que dos seus pecados Deus não se lembra mais. Por quê? Porque Ele fingiu que eles não existem? Não, porque o pagamento foi perfeito. O pagamento foi o sangue do Cordeiro que foi derramado. Mas o Cordeiro era o próprio Deus que se fez gente. Quando nós lembramos do sacrifício da cruz, nós ganhamos paz com Deus. Quando nós olhamos para a cruz vazia, nós lembramos, ela está vazia porque a Bíblia fala que Ele morreu por causa do nosso pecado e ressuscitou para nos dar a justificação. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado, amém, irmãos? A cruz está vazia porque o sacrifício foi perfeito, Deus aceitou e agora em Cristo somos perdoados. O trono está ocupado porque Ele está sentado à direita de Deus e está advogando por nós, aleluia. Cruz vazia, trono ocupado, é sinônimo de que nós temos agora paz com Deus. Paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, irmãos, nós amamos a vida e vivemos dias felizes. Por quê? Porque se eu estou em paz com Deus, isso significa que agora eu posso pedir tudo o que eu preciso. Se eu estou em paz com Deus, se o meu pecado foi perdoado, se a minha dívida foi paga, agora eu posso ser usado por Ele, eu posso ser um canal de bênção, eu posso pregar o Evangelho, eu posso falar do amor dEle para outros. É por isso, irmãos, que ter paz é fundamental. É a paz que excede todo entendimento. Pastor, mas a Bíblia fala que eu preciso buscar e eu preciso me empenhar. Então, eu quero encerrar dizendo isso para você.
Por que a Bíblia fala, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la? Porque essa paz, que é baseada no Evangelho, ela não é uma paz que você entende ela de maneira natural. Você pode ouvir várias vezes a respeito do Evangelho. Se você não tiver disposição de se empenhar em ler a palavra, meditar, de ler pelo menos esse jornalzinho em casa, meditar nesses textos e orar a respeito disso, você não vai ter algo que vem depois do Logos, que é o Rema, que é o quê? A revelação. Você pode ouvir e continuar sendo alguém atribulado, achando que Deus está doido para pegar você numa esquina para arrebentar com você. Mas o dia que a revelação dessa verdade entra na sua mente, cai do seu coração, você fala, meu Deus do céu, então eu sou livre mesmo? Então está tudo certo mesmo? Então Deus está em paz comigo, eu estou em paz com Ele? O dia que você entende isso por revelação, irmãos, é como se um peso fosse tirado de sobre você. Por isso é preciso se empenhar. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que meditar nessas palavras, você tem que orar a respeito disso. Para quê? Para que o Espírito revele para você. A palavra de Deus fala algo muito precioso, irmãos. Eu não vou abrir para você, mas vou te contar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos foi dado para que nós entendamos aquilo que nos foi dado também gratuitamente. Eu acho esse texto maravilhoso, sabe por quê? Porque entender a lei é muito simples. A lei é, faça e Deus vai fazer por você. Mas a graça é, Deus vai fazer por você, por causa daquilo que Cristo já fez. Favor imerecido é uma coisa que você só entende quando o Espírito traz luz sobre você. Mas é maravilhoso, porque quanto mais revelação nós temos dessas verdades, mais nós crescemos, mais nós avançamos, mais paz nós temos, mais alegria nós temos, mais vontade de servir a Deus nós temos, mais desejo, sabe, irmãos, de ser um canal de bênção nós temos, mais vontade de contribuir nós temos. Você sabe, na videira você nunca vai ser obrigado a contribuir financeiramente. Sabe por quê? Porque se você continuar ouvindo o Evangelho, você não precisa ser manipulado e nem forçado a contribuir. Você vai ter vontade de contribuir. Você não vai ser forçado nem manipulado para liderar. Você vai querer liderar. Por quê, irmãos? Porque uma vez que eu sou cheio dessas verdades, uma vez que eu sou cheio dessa paz que excede todo entendimento, uma vez que meu coração transborda em saber que eu posso me achegar a Deus, que Ele me ouve, porque dos meus pecados agora foram todos levados na cruz, eu ganho essa vida poderosa de fé. Sabe, eu quero dizer para você, se você tem vivido dias miseráveis de alma, ou de qualquer âmbito que for, hoje eu tenho essa boa nova para você. Os seus pecados foram todos perdoados em Cristo Jesus. Mas isso ainda não está resolvido se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, se você está aqui hoje nos visitando pela primeira vez, e se você quer viver a vida e amar dias felizes, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque todas essas verdades que eu preguei, elas só estão acessíveis para aqueles que recebem o Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer? É apenas confessá-lo, é apenas falar: Senhor Jesus, eu recebo o pagamento que o Senhor veio e trouxe, que era meu, era dívida minha. Eu recebo esse pagamento. O dia que você faz isso, você crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu a sua morte, que Ele pagou a sua dívida, e que você crê que Ele é suficiente. Quando você faz isso, você começa uma jornada poderosa. Não é uma questão de você começar uma vida religiosa, é uma questão de você começar a viver uma vida de evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Como não amar a vida e viver dias felizes, irmão, se todo dia Deus tem uma boa notícia para você, que te ama, que cuida de você, que não te deixa, que não te abandona, que Ele tem poder para manifestar na sua vida, que cuida de você, que quer usar você, que quer transformar a sua vida, a sua casa. Pastor, mas eu tenho que me esforçar muito. Não, apenas receba, meu irmão. A Bíblia fala: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Não é uma questão de conquistar, não é uma questão de merecer.
A lei ensinou isso para você, a religiosidade ensinou isso para você, mas o Evangelho ele apenas diz, apenas receba a abundância da graça e o dom da justiça e você vai reinar em vida. O que é reinar em vida, irmãos? É amar a vida e viver dias felizes. Você sabe, irmãos, eu quero dizer, eu amo a vida e eu tenho vivido dias felizes no meu casamento, em todas as áreas. Eu amo ser pastor, eu amo fazer parte dessa igreja, eu amo fazer a obra de Deus. Tem dias que é cansativo, tem dias que é estressante, tem dias que irmãos passam raiva na gente, mas tem dia que a gente passa raiva em irmãos, mas a gente ama a vida e vive dias felizes, as coisas se ajustam, a gente continua caminhando, a obra continua avançando. Por quê? Porque o Senhor é bom e Ele é por nós. Quantos querem amar a vida e viver dias felizes? Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua história, abençoar a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que todos repetissem essa oração. Todos, até você que já faz parte da igreja. Diga assim: eu creio que eu nasci em pecado. Diga mais também: creio que Deus me ama e que Ele enviou o seu único filho para morrer em meu lugar. Diga: Ele veio para pagar a minha dívida. Diga assim: eu creio que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu te recebo no meu coração. Diga: eu creio que o Senhor foi capaz e suficiente de pagar toda a minha dívida. Diga: e hoje eu te reconheço como Deus e como meu Senhor. Diga: faz morada no meu coração, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você fez ela de coração, acredite, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero convidar você a participar de uma das nossas células, a fazer parte, dessa família, porque eu creio, há muito mais da parte de Deus para nós. Você crê nisso também? Aleluia. Então erga suas mãos para o Senhor, deixa eu abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, se nesses dias o inimigo tem roubado a alegria dos teus filhos, Senhor, nós proibimos em nome de Jesus toda obra maligna, nós proibimos em nome de Jesus toda a cadeia do inferno. A promessa do Senhor é que aqueles que querem amar a vida e viver dias felizes, eles vão experimentar. Pai, no nome de Jesus, que os meus irmãos consigam refrear a sua língua do pessimismo, da incredulidade, das palavras de morte. Que haja na nossa boca palavras de edificação, que haja na nossa boca palavras de fé, palavras de vida, que haja na nossa boca a palavra do Senhor. Pai, eu quero abençoar cada um que está aqui nessa noite. Eu abençoo cada marido, cada esposa, cada filho, as crianças, os jovens. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós, como Igreja Videira de Silvânia, nós seremos esses que amarão a vida e viverão dias felizes. E a cada dia o Senhor vai acrescentar aqueles que estão sendo salvos para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Lembrando que nós vamos fazer a reforma essa semana. Coopere, nos ajude de alguma maneira se você sentiu o desejo. Amém? Mas antes de você ir embora, eu quero que você vai ganhar essa palavra para você ler, pelo menos uma parte dela. Leia a palavra, amém? Para você compartilhar na célula. Medite na palavra, amém, meus irmãos? Para você viver dias poderosos sobre a terra, amém? Em nome de Jesus. Estamos encerrados. Se você chegou aqui pela primeira vez, não vá embora sem vir aqui, eu quero conhecer você, em nome de Jesus. Estamos encerrados, vá em paz, mas não vá embora sem dar um abraço em 2, 3, 4, 5, 10 pessoas aí. Declara algo da parte de Deus na vida dessa pessoa e abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Estamos encerrados.